Invocando a proteção divina e havendo no regimental de vereadores, declaro aberta essa sessão extraordinária no plenário prefeito Benjamin Nicolau Rufka. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 21 do Executivo. Dispõe sobre a abertura do decreto nacional suplementar. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores. Manduri, 7 de fevereiro de 2025. Ofício número 060/2025. Senhor presidente, venho à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 2/2025, 21, né? 21 ou 2? 21. Desculpa. O incluso projeto de lei número 21/2025, que dispõe em sua ementa. Dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para 2025, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 e da outras providências. Que ora solicitamos a tramitação e apreciação através de sessão extraordinária em regime de urgência, na forma do parágrafo 1º do artigo 110 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manduri. A iniciativa tem por objetivo atender à necessidade de alterações orçamentárias para fins de cumprir dotações de forma a atender às necessidades municipais, na expectativa de merecer o indispensável apoio dos nobres vereadores. Valemo-nos do ensejo para renovar nossos protestos de elevado apreço e consideração. Paulo Roberto Martins, prefeito. Projeto de lei número 21/2025. Dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para 2025, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 e da outras providências. O prefeito municipal de Manduri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal de Manduri aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados aos anexos 2 e 3 relativo às metas e programas governamentais do PPA Plano Plurianual para os exercícios 2022/2025, Lei Municipal número 2281/21, de 29 de junho de 2021, e aos anexos 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, Lei Municipal número 2522, de 11 de junho de 2024, os seguintes programas governamentais, projetos e atividades incluídas por esta lei, anexos 2, 3, 5 e 6, que fazem parte integrante desta lei. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento Programa do Exercício de 2025, Lei Municipal número 2543/2024, de 13 de novembro de 2024, nos termos do inciso 1 do artigo 41 da Lei 4.320/64, no valor de R$ 336 mil,
das seguintes dotações orçamentárias. Suplementação. Aqui não precisa. O valor total? Eu vou ler isso aqui. Só isso aqui. O valor total, R$336 mil. Artigo 3º. Para cobertura do crédito adicional suplementar, aberto pelos artigos anteriores, será utilizado recursos provenientes de anulação no valor de R$336 mil, nos termos do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64, na seguinte conta de receita. Valor total, R$336 mil. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Manduri, 7 de fevereiro de 2025. Paulo Roberto Martins, prefeito. Publicado na sede da Prefeitura Municipal de Manduri, na data supra. Os apensos e demais documentos encontram-se no site e na Secretaria da Câmara Municipal de Manduri. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da emenda número 3 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, substitutiva ao projeto de lei número 13 de 2025. Boa tarde a todos presentes. Emenda substituta 3/2025. Emenda substituta ao projeto de lei 0013/2025. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que esta subscreve no uso de suas prerrogativas regimentais, conforme artigo 88, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta a seguinte emenda substitutiva ao projeto de lei número 013/2025, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de fomento com o Lar São Vicente de Paula de Manduri, visando atendimento de idoso de ambos os sexos com idade ou superior a 60 anos, e a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para 2025, abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2025 e da outras providências. O projeto de lei número 013/2025 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Com prazo de vigência até 31/5/2025, quando então a entidade deverá cumprir integralmente os registros da Lei Municipal número 2.273 de 2021 e suas posteriores alterações. Justificativa. Trata-se de adequação ao projeto visando dilatar o tempo para entidades cumprir os requisitos legais da Lei Municipal número 2.273/2021 e suas posteriores alterações, e, ao mesmo tempo, não interromper os trabalhos prestados ao município. Câmara Municipal de Manduri, 11 de fevereiro de 2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Edilson Galdino Pereira, presidente, Edivaldo Pellegrini, relator. Os projetos lidos estão disponíveis para consulta na Secretaria e no site oficial da Câmara. Desde já são encaminhadas às respectivas comissões para a emissão dos pareceres dentro do prazo regimental. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer 1 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a emenda número 1/2025, substitutiva ao projeto de lei 10/2025.
Parecer 01, de 11 de fevereiro de 2025. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objetivo a emenda substitutiva número 01/2025, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos, ao projeto de lei número 0010/2025, o qual objetiva autorizar o Poder Executivo a firmar termo de fomento com a entidade Centro de Formação Nadir Aparecida Gonçalves Pansanato, CFOR, visando atendimento de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos em situação de vulnerabilidade e risco, oriundas de grupos familiares com vínculos fragilizados ou rompidos, a fim de garantir proteção integral. A emenda em questão foi lida na primeira sessão ordinária de 2025, realizada em 10 de fevereiro de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. A presente emenda visa dilatar o tempo para a entidade cumprir os requisitos da Lei Municipal número 2273/2021 e suas posteriores alterações e, ao mesmo tempo, não interromper os trabalhos prestados ao município. Assim sendo, não havendo óbices, todos os presentes decidiram pela regular tramitação da mesma, submetendo-a ao plenário. Manifestamo-nos favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 001/2025. Lembrando que a emenda, para ser aprovada, dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, devendo o voto ser nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 11 de fevereiro de 2025. Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros: Edilson Galdino Pereira e Emílio da Silva Blasio. Está em discussão a emenda. Boa tarde, senhores vereadores, presidente, público que nos acompanha pelo site da Câmara. Senhor presidente, só para deixar registrado, eu entendo a boa vontade dos vereadores, nós fizemos a emenda está dentro dos parâmetros das comissões, foi mandada a esse plenário, mas eu gostaria de registrar meu voto contrário à emenda por não achar justo o projeto que foi feito, que cria diretrizes a maior do governo federal para as entidades. A seguir, passamos à votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor da emenda responderá sim. O vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Emílio da Silva Blas que faça o sorteio. Edilson Galdino Pereira. Sim. Emílio da Silva Blasio. Não. Leandro Francisco Sampaio. Não. Marcelina Pereira de Moraes. Não. Juliano Gabriel Venturelli. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Edivaldo Pellegrini. Sim. Tiago Aparecido Barreiros. Não.
Emenda número 1, 2025, foi reprovada por 5 votos a 4. Peço ao segundo secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 10. Parecer 2, de 11 de fevereiro de 2025. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 0010/2025, que objetiva autorizar o Poder Executivo a firmar termo de fomento com a entidade Centro de Formação Nadir Aparecida Gonçalves Pansanato, CEFOR, visando atendimento de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos em situação de vulnerabilidade e risco, oriundas de grupos familiares, com vínculos fragilizados ou rompidos, a fim de garantir proteção integral. A proposta em questão foi lida na primeira sessão extraordinária de 2025, realizada em 29 de janeiro de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Na condição de relator, verificamos que a proposta não pretende implementar novas atividades ainda não previstas, estando a projeto em conformidade com o que preceitua o artigo 25 da Constituição do Estado. Trata-se o tema em questão de autorização para que o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de termos de fomento ao Centro de Formação Nadir Aparecida Gonçalves Pansanato, durante o exercício de 2025, sendo que, pelo que se observa da proposição, o município passará recursos financeiros no valor de R$ 144 mil, conforme previsão orçamentária, durante o exercício financeiro de 2025, com prestação de contas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Verifica-se ainda que a propositura encontra-se sua justificativa acostada ao ofício número 028/2025, vindo instruída com um plano de trabalho, no qual houve descrição clara, precisa e detalhada do projeto do convênio, o qual necessariamente deve atender a um interesse público, conforme exigência à legislação em vigor. Destaca-se o não cumprimento integral da Lei Municipal número 2273/2021 e suas alterações, oportunidade em que fora apresentada a emenda substitutiva a fim de não interromper os trabalhos prestados ao município e, ao mesmo tempo, dilatar o prazo para a entidade cumprir os requisitos legais. Assim, percebe-se que a presente matéria disciplina e normatiza a concessão de subvenções sociais, devendo ser imposta aos responsáveis pela entidade beneficiada a preocupação com a correta aplicação dos recursos recebidos, atentando não somente para a legalidade da realização das despesas, mas também para a finalidade dessas transferências, vez que a subvenção social só pode ser utilizada em despesas de custeio, definidas na Lei Federal número 4.320/64. Por outro lado, o Executivo Municipal, na condição de ordenador de despesas do órgão concedente, bem como o Poder Legislativo, devem acompanhar e fiscalizar a utilização dos recursos, observando principalmente a finalidade das transferências, a fim de evitar que subvenções sociais concedidas pela Prefeitura se desvirtuam dos seus reais objetivos. Ademais, é sábio que, pelo presente princípio da legalidade, não haverá despesa sem lei anterior que autorize. A Lei Federal número 4.320/64, Lei do Orçamento, em seu artigo 6º, exige que todas as despesas constem da Lei do Orçamento. Destaca-se ainda
o dever de cumprir fielmente a Lei Federal 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 0010/2025, juntamente com a emenda substitutiva 01/2025, a qual terá parecer em apartado. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, devendo o voto ser nominal. É nosso parecer. Sala de comissões, em 11 de fevereiro de 2025, Edivaldo Pellegrini, relator, concorda com os demais membros. Edilson Galdino e Emílio da Silva Blasio. Parecer 01 de 11 de fevereiro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 0010/2025, que objetiva autorizar o Poder Executivo a firmar termo de fomento com a entidade Centro de Formações Nadir Aparecida Gonçalves Pansanato, CEFOR, visando o atendimento de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos em situação de vulnerabilidade e risco, oriundas de grupos familiares com vínculos fragilizados ou rompidos, a fim de garantir proteção integral. A proposta em questão foi lida na primeira sessão extraordinária de 2025, realizada em 29 de janeiro de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamentos para análise de seus aspectos orçamentários, legais e regimentais. Trata-se o tema em questão de autorização para que o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de termo de fomento ao Centro de Formação Nadir Aparecida Gonçalves Pansanato, durante o exercício de 2025, sendo que, pelo que observa da proposição, o município repassará recursos financeiros no valor de R$ 144 mil, conforme previsão orçamentária durante o exercício financeiro de 2025, com prestação de conta nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Prosseguindo, oportuno mencionar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, prescreve. Artigo 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Ademais, a concessão de subvenções sociais, disciplinada pelo artigo 16 da Lei Federal nº 4.320/64, destina-se a atender despesas de custeio de instituição pública ou privada de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa, cabendo aos controles internos dos órgãos concedentes e ao Tribunal de Contas a sua fiscalização, senão vejamos. Artigo 16. Fundamentalmente, nos limites da possibilidade financeira, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicará a esses objetivos, revelar-se mais econômica. É certo que os dois dispositivos supra disciplinam e restringem as transferências de recurso público para o setor privado, sendo que, desse modo, tanto a destinação quanto a utilização de tais recursos para pessoas físicas ou jurídicas somente poderão ocorrer se expressamente autorizado em lei específica e atender à Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que verifica-se no presente caso. Ademais, é sábio que, pelo presente princípio da legalidade, não haverá despesa sem lei anterior que autorize. A Lei Federal nº 4.320/64, Lei do Orçamento, em seu artigo 6º, exige que todas as despesas constem da Lei do Orçamento. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 0010/2025. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável de 2/3 das comissões dos membros da Câmara,
devendo o voto ser nominal. É o nosso parecer. Sala de comissões, em 11 de fevereiro de 2025, Juliano Gabriel Venturella, relator. Concordam os demais membros, Cícero Aparecido de Barros, Leandro Francisco Sampaio. Parecer 01 de 11 de fevereiro de 2025. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistente Social e Esportes. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 0010/2025, que objetiva autorizar o Poder Executivo a firmar termo de fomento com a entidade Centro de Formação, Nadir Aparecida Gonçalves Pansanato, CEFOR. Opa, desculpa. Visando atendimento de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos em situação de vulnerabilidade e risco, oriundas de grupos familiares com vínculos fragilizados ou rompidos, a fim de garantir proteção integral. A proposta em questão foi lida na primeira sessão extraordinária de 2025, realizada em 29 de janeiro de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistente Social e Esportes, para análise de seus aspectos regimentais. Trata-se o tema em questão de autorização para que o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de termo de fomento ao Lar São Vicente de Paulo, de Manduri, durante o exercício de 2025, visando custeio, projeto a penso, sendo que, pelo que se observa da proposição, o município repassará recursos financeiros no valor de R$ 61.201,53, conforme previsão orçamentária constante dos artigos 6º e 7º do projeto, durante o exercício financeiro de 2025, com prestação de contas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Observa-se que a Lei Orgânica do Município de Manduri estabelece que é o município competente prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Assim, percebe-se que o assunto é a alçada do Poder Executivo Municipal, a teor que dispõe a legislação municipal, além do que prescreve a Constituição Federal. Dispõe ainda a lei orgânica que é facultado ao município, no estrito interesse público, firmar convênio com entidade pública ou privada para a prestação de serviços de assistente social à comunidade. Artigo 135, parágrafo único, inciso 2. Assim sendo, não haverá óbices, manifestamo-nos favoravelmente a tramitação ao projeto de lei 010/2025. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, devendo o voto ser nominal. É o nosso parecer. Sala de comissões, 11 de fevereiro de 2025, Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros. Marcelina Pereira de Moraes, Tiago Aparecido Barreiros. Está em discussão o projeto de lei. Bom, vou manifestar, gente, sobre esse projeto. Eu acho que vocês discutiram isso na comissão, onde foi, aprovado entre todos, a maioria, eu acho, de fazer emenda. Então, como a emenda foi rejeitada, eu acho que o projeto não poderia nem estar tramitando. Porque ele é um projeto irregular, dentro da lei ele está irregular. Então, diante disso, meu voto é contrário, já estou manifestando já. Foi discutido nas comissões, eu fui o contrário,
eu assinei o parecer favorável para ele vir para discussão no plenário. E, então, assim, dentro da discussão, dentro da comissão que cabe a nós, o projeto de emenda está dentro das normas. Por isso fui favorável. Dentro do plenário, eu acho que o projeto que se iniciou em 2024, em 22, que barra uns diretores das entidades que estiverem com o nome no SPC Serasa, com o nome na filiados partidários, com o processo nas justiças, eu acho que não compete em a gente estar votando esse projeto. Eu acho que a gente teria que estar revogando essa lei. Eu entendo até a necessidade da boa vontade dos que fizeram os projetos na época, mas acaba prejudicando algumas entidades. Sim, vereador, eu entendo a posição, mas a gente é vereador, a gente tem que seguir a lei. Essa lei ela é vigente em 2022, as entidades cumpriram com a lei. Então, desse ano que a gente está tendo problema. Como foi feita a emenda para tentar dar uma solução, né, uma solução lá na frente, já foi rejeitado. Então, o projeto, para mim, sem emenda, até falei com o jurídico, e para mim está ilegal. Porque não era para estar tramitando o projeto. Sendo que a documentação que foi necessária não chegou até onde tinha que chegar. Mas, gente, vamos lá. Presidente, a partir do momento que se colocou a emenda para tramitar e o projeto para tramitar, teria a possibilidade ou não de ser aprovada a emenda. Entendeu? Da mesma maneira que tem a possibilidade do Sim, projeto eu fui contrário ser também a aprovado emenda, ou não. porque para mim é regular também. Entendeu? Se a lei existe, ela é para ser cumprida. Tanto a emenda é irregular, eu falei isso, quero dar 2 tiros no pé. Né? O projeto está aí, já está irregular, então nem coloca em plenário. Porque dá nisso aqui, gente. Entendeu? Combina uma coisa, não chega na hora e fica com o cara, fica ruim isso daí. Então, para mim, é até imoral colocar um projeto desse para ler da forma que está sendo colocado. Só essa é a minha visão. Senhor presidente e colegas vereadores, esse tema já vem sendo discutido já há algum tempo na casa, né, desde que nós assumimos o mandato. Já é uma coisa que já vem de anos anteriores, é uma lei de 2021, né, que foi criada por 2 vereadores, o Cícero e o Mingardi, em 2021. No início causou polêmica, eu já disse isso em algumas reuniões, que abrangia toda a diretoria das entidades. As entidades em questão é o Secomã, Mãos Amigas, o Asilo, a Pai de Piraju e recentemente o Cefor. Então, abrangia todos os diretores, 15, 20 diretores de cada entidade. Então, na época, nós discutimos e fizemos reuniões e ficou acordado de não ser todas as entidades, sim as 3 pessoas que tomam conta, que dirigem a entidade, que é o presidente, o tesoureiro e o secretário. Lá atrás, há 2, 3 anos atrás, o Secomã teve problema com o diretor que, né, tinha restrições. 2 opções. Ou se afasta, ou se faz uma assembleia, ou resolve-se o problema, faz uma assembleia e troca o diretor. Resolveu-se o problema. Esse ano aconteceu com a outra entidade, Mãos Amigas. Mesma coisa. O que fazer? A pessoa em questão resolve o seu problema, né, de acordo com o que pede a lei, de acordo com os requisitos da lei, ou faça uma assembleia e muda o diretor. Também resolveu. No caso em questão do lar, foram as 3 pessoas que dirigem a entidade, o presidente, o tesoureiro e o secretário. Depois de várias reuniões, no segundo dia de mandato, o executivo convocou o presidente da casa para uma reunião. Fizemos uma reunião aqui com alguns vereadores que tiveram você, Emílio, o Edilson, eu acho que o Cícero. Conversamos e depois fizemos uma reunião geral, só faltou o Juliano, que também colocou-se em discussão, todo mundo colocou a sua posição. E, na verdade, eu, pelo menos, nenhum de nós aqui queremos prejudicar alguma entidade.
Não é a Câmara. Algumas pessoas já vieram me procurar, alguns diretores, as pessoas. Mas a Câmara está segurando os repasses do lar? Não é a Câmara que está segurando. A Câmara não segura nada. Existe uma lei, a lei está em vigor, e nós, por sermos legisladores, somos legisladores municipais, há 40 dias atrás aqui, nós fizemos um juramento de cumprir as leis. Nós temos que fazer cumprir as leis. Se a lei ela é inconstitucional, se a lei é boa, se ela é ruim, acho que tudo pode ser melhorado. Tudo pode ser alterado, tudo pode ser melhorado. Tudo ao seu tempo. Existe um processo legislativo. Existe um processo legislativo a ser cumprido aqui para que isso... E aí, em várias discussões, chegou-se ao consenso, e sua maioria. Acho que você foi o voto destoante, contrário, mas a maioria optou-se por fazer uma emenda para resolver a situação no momento. Eu acho que foi isso. Para mim ficou bem claro que a maioria decidiu-se por fazer uma emenda nas duas entidades que tinham restrições, que é o LAR e o CEFOR, dá-se um prazo para a entidade. Para o CEFOR de Piraju, como foi mais rápido, foi meados de janeiro, deu-se o prazo retroagindo a partir do dia 1º. Do dia 1º de janeiro até o dia 30 de abril, foi acordado, beleza. Fomos para... Chegou-se num acordo. E do lar, como a tramitação demorou um pouco mais, demos mais um mês de prazo. Retroagiu 1º de janeiro até o dia 31 de maio. Acho que ficou bem claro da gente fazer essas emendas, passar o projeto, né? Passar o que é de direito para as entidades e vida que segue. Acho que ficou bem claro, né? Agora a gente vem aqui e muda-se, né? É outro entendimento. Então, acho que nós perdemos tempo então, em fazer as emendas. Perdemos tempo em nos reunir, discutir e fazer as emendas. Era essa a colocação que eu tinha no momento. Senhor presidente, tem um pessoal, o Emílio já é vereador antigo, o Dilson também, mas eu gostaria que quando tivesse novamente esse consenso, eu acho que assim, voto e palavra são coisas diferentes. Só que, quando alguém não concordar com alguma coisa, já não concorde lá na comissão. Eu votei nessa casa, coisa que eu não tinha votado a favor lá. Se era contra lá, era contra aqui. Então, o pessoal que é mais novato, a gente está explicando isso aí. Porque senão dá uma impressão política, que é coisa que nós prometemos não fazer. Então, eu queria explicar para o pessoal que tome a decisão lá já, se for contra lá. Agora, não, está tudo certo, está tudo certo. Então, tá bom, está tudo certo. Não estou defendendo, já declaro meu voto, que eu sou contra. Meu voto é não, porque eu fiz a lei, porque eu acho errado. Então, acho que a posição que sair das comissões, o voto aqui tem que ser igual. Esse é meu entendimento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu também discordo desse tipo de comportamento. Entendeu? Eu acho que só vai ser prejudicado as entidades. Entendeu? A gente fez tudo pensando em prazo, para eles se regularizarem. Se existe a lei, tem que ser cumprida a lei. Então, eu penso que também seja por esse lado, lado de... Não tem que pensar assim. Se a gente tem que se consertar alguma coisa, tem que se consertar. Ninguém está aqui, está contra atirar recursos ou de termos de fomento com entidade nenhuma, pelo amor de Deus. A gente quer o melhor. Mas se tem que se resolver, tem que se resolver. Agora, não pode chegar nessa situação e a gente tem que passar por uma situação que tem que recuar, vamos falar a verdade. Você entendeu? Então, se o projeto veio, demos os pareceres, então... As entidades, no meu modo de pensar, eu vou levar conhecimento do que aconteceu. Vou pessoalmente lá e vou conversar com as duas entidades, né, que a gente só quer, eu acho que não é bicho de sete cabeças, resolver a situação, que não é em si a entidade, não é o CNPJ. Todos aqui estão
ciente disso. Não é coisa difícil de se acertar. Entendeu? Então, eu sou contrário também. Se for para ser assim, eu sou contrário mesmo. Senhor presidente, nobres colegas, respeito a opinião de vocês, mas todas as discussões que teve dentro das comissões, teve vereadores que se manifestaram contra o projeto de 2021. Inclusive, deram várias soluções para estarem votando o projeto, e um deles era revogar a lei. Chegou nessa emenda, colocando-se 120 dias, acredito por uma boa vontade também dos vereadores. Ninguém está falando que vocês foram contra o projeto, até porque não teve votação ainda, mas eu acredito que as comissões dão pareceres aos projetos que chegam lá, não nos votos que vão sair aqui dentro do plenário. Cada um no plenário vota da forma que imagine. As comissões eles dão os pareceres para que os projetos possam vir a plenário. Mas eu acredito que a lei continua prejudicando as entidades. Essa coisa de 120 dias não vai, como que eu vou dizer para vocês, sanar o constrangimento que algumas pessoas estão passando lá. Porque a partir do momento que a pessoa deixa a entidade, ela acaba passando um constrangimento. Então, eu acredito que já foi discutido, acho que não tem nem mais o que discutir nessa lei, eu acredito que pode botar em votação. Assim, eu acho que a lei que nós estamos discutindo aqui hoje ainda é do CEFOR, não é nem a do LAR, que a do LAR ainda vai ser lida, vai ser posta em uma outra sessão. Então, assim, eu acho que eu, desde o começo, fui ao contrário da lei, por isso que eu deixo o meu voto aqui. Deixei o meu voto ao contrário da emenda. E sou favorável ao repasse. Viu? Então, gente, quando é assim, então não discutam nas comissões a emenda. Olhasse com outros meios. Revogar a lei, fazer outro tipo de emenda, qualquer coisa, gente, mas não isso. Porque agora quem vai sentir, infelizmente, é as entidades. Senhor presidente, a revogação da lei, ela tem que sair da mesa diretora ou do executivo. Não, qualquer vereador pode Ou apresentar qualquer projeto. 6 assinaturas. Apresenta o projeto novo e ele vai ser avaliado. 6 assinaturas de vereadores, de membros. Foi discutido várias vezes pela revogação. Não houve entendimento na revogação da lei. O vereador pode apresentar um projeto novo. Inclusive, e ser avaliado pela casa. Inclusive, teve discussões nas comissões onde foi falado que o projeto é inconstitucional. Mas aí não teve nenhuma decisão também. Aí não cabe a nós, vereador, porque a gente tem um jurídico na casa, então, ele deu... Então, né, mas na época houve, não foi inconstitucional. Eu estou falando o que passou nas comissões, houve essas discussões. Então, assim, eu acredito assim que já foi discutido de toda maneira o projeto. Não tem mais o que discutir. Senhor presidente, eu votei contrário à emenda por considerar que ela é justamente inconstitucional. Deixei bem claro nas comissões daí, os nobres colegas já têm ciência disso. Entendo que ela é discriminatória, ela fere o princípio da igualdade. Entendo também que ela fere a liberdade de associação, ela fere a proporcionalidade, pois ela restringe e coloca imposições aos membros da diretoria das instituições do terceiro setor. Ela é uma lei desproporcional e ela fere também o princípio da razoabilidade, pois não é razoável você fazer uma separação pelo CPF da pessoa, na minha opinião. Por isso, meu voto foi contrário aqui no plenário e fui contrário nas comissões também. Quanto a essa questão aí, eu estou com a minha consciência bem tranquila, porque todo mundo aqui já sabe da minha posição a respeito dessa lei e da emenda também. Então, o que eu queria falar era isso aí. Vamos seguir, passando a votação, de acordo com o regimento interno. Vamos, para entrar num consenso maior, então, para haver uma nova discussão, se todos os vereadores forem de acordo, retirar esse projeto da pauta de votação e voltar para a discussão de novo. Vereador, eu vou seguir em diante, porque já foi, esse projeto está aqui já faz dias já, foi feito esse acordo, né, de fazer emenda para tentar resolver
perante 120 dias. O caso já foi rejeitado, vamos rejeitar o projeto também. Aí, como eu fui até no prefeito, falei se ele acha que não está bom o projeto, ele pode entrar. Falei até para o Leandro, ele tem total direito de entrar. O que eu não posso é eu, como vereador, sim, votei contra na época, mas eu não posso, como vereador, passar por cima de uma lei de um companheiro meu. Então, isso eu jamais faria isso aqui na casa. Tá? Só que é o que eu falei, gente. Quem está vendo assim, dessa forma, pede para fazer outro projeto e que seja avaliado um novo projeto. Isso aí não é um bicho de sete cabeças. Qualquer vereador pode apresentar o projeto. Na época, o Cicinho apresentou com o Mingardi. Então, qualquer vereador, não precisa de 6 aqui. Para mim, eu não vou revogar a lei de vereador. É isso que eu estou quis dizer, Emílio. Não vou revogar porque eu não sou mais que ninguém para revogar uma lei de um vereador. Agora, qualquer vereador tem o poder de colocar o projeto em discussão para ser votado novamente. Senhor presidente, chegou num entendimento que seria possível, sim, colocar uma lei para ser votada, mas chegamos no entendimento que não passaria essa lei. Então, resolvemos deixar rolar nas comissões para chegar aqui, na hora da votação, a gente votar contra a emenda. Porque um projeto de lei que revoga esse outro projeto do nobre companheiro Cicinho e do nobre companheiro Mingardi, que não está mais na casa, não iria passar. Então, seria uma discussão a mais cansativa e dolorosa para todo mundo, que a gente achou desnecessário. Então, a gente vai passar para a votação. Seguir para a segunda votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto poderá sim, o vereador que for contra, poderá não. Peço ao vereador Leandro Francisco Sampaio que realize o sorteio. Vereador Edivaldo Pellegrini. Meu voto é não. Como vota vereador Rafael Pereira da Silva? Não. Como vota vereador Cícero Aparecido de Barros? Não. Como vota vereador Juliano Gabriel Venturelli? Não. Como vota o vereador Edilson Galdino Pereira? Não. Como vota o vereador Leandro Francisco Sampaio? Voto sim. Como vota a vereadora Marcelina Pereira de Moraes? Sim. Como vota o vereador Tiago Aparecido Barreiros? Sim. E por último, como vota o vereador Emílio da Silva Blasio? Sim. O projeto de lei número 10 de 2025 foi reprovado por 5 votos a 4. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 11. Parecer 03, de 11 de fevereiro de 2025. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 0011/2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 da autarquia Saimã, no valor de R$ 2.700.000,
consoante previsto no artigo 3º do projeto. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumprem a esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 0011/2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá, para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2025. Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros. Edilson Galdino Pereira, Emílio da Silva Blásio. Parecer 02, de 11 de fevereiro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 0011/2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 da autarquia Saimã, no valor de R$ 2.700.000, na seguinte conformidade: R$ 500.000, equipamentos e material permanente, recursos próprios, Saimã. R$ 100.000, material de consumo, recursos próprios, Saimã. R$ 50.000, outros serviços de terceiros, pessoa física, recursos próprios, Saimã. R$ 200.000, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, recursos próprios, Saimã. R$ 1.750.000, obras e instalações, recursos próprios, Saimã. R$ 100.000, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, recursos próprios, Saimã. Para a cobertura dos créditos adicionais suplementares, será utilizado o seguinte recurso: superávit financeiro, R$ 2.700.000, apurado no balanço patrimonial do exercício de 2024. A proposta em questão foi lida na primeira sessão ordinária de 2025, realizada em 10 de fevereiro de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamentos, onde analisados os aspectos previstos no artigo 51 do Regimento Interno. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 011/2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2025. Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam os demais membros: Cícero Aparecido de Barros e Leandro Francisco Sampaio. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passando a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, o vereador que for contra responderá não.
Peço ao vereador Tiago Aparecido Barreiros que faça o sorteio. A vereadora Marcelina. Sim. O vereador Edilson. Sim. O vereador Cícero. Sim. O vereador Tiago. Sim. O vereador Leandro. Sim. Vereador Edivaldo. Sim. O vereador Rafael. Sim. O vereador Juliano. Sim. O vereador Emílio. Sim. O projeto de lei número 11 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 12. Parecer 4 de 11 de fevereiro de 2025. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 012/2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva firmar termo de convênio com o município da Estância Turística de Avaré, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, para atender despesas de pronto atendimento de urgências e emergências. A proposta em questão foi lida na primeira sessão extraordinária de 2025, realizada em 10 de fevereiro de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Trata-se o tema em questão de autorização para que o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de convênio à Prefeitura de Avaré, durante o exercício de 2025, visando o atendimento de urgência e emergência de saúde à população, mediante a cessão de espaço físico e de todo o pessoal necessário à prestação dos serviços médicos disponibilizados, fornecimento de todos os materiais e medicamentos do pronto atendimento, manutenção de médicos plantonistas 24 horas por dia, dentre outros serviços essenciais, sendo que, pelo que se observa da proposição, o município repassará recursos financeiros no valor de R$600 mil com prestação de contas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Cumpre ressaltar, primeiramente, que, conforme a Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante a políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Importante salientar que, se tratando de repasses financeiros, é necessário que sejam respeitadas as disposições do artigo 184 da Lei nº 14.133/2021. Verifica-se ainda que a propositura encontra-se sua justificativa acostada ao ofício número 035 de 2025, visando instruída como plano de trabalho no qual houve descrição clara, precisa e detalhada do objetivo do convênio, o qual necessariamente deve atender ao interesse público, conforme a exigência da legislação em vigor. Portanto, entende-se que a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, através da Secretaria da Saúde e do Pronto-Socorro, estão em condições regulares de funcionamento, estando apta para receber os recursos financeiros e executar o objetivo a ser conveniado, consoante declaração constante no plano de trabalho. Lembrando que os recursos são vinculados ao plano de trabalho e prestação de contas. No mais, certamente que o convênio a ser firmado entre as municipalidades atenderá aos interesses das partes, uma vez que Manduri não possui
tais atendimentos pelo poder público. Assim, percebe-se a presente matéria disciplina e normatiza repasses financeiros, devendo ser impostas aos responsáveis pela beneficiada a preocupação com a correta aplicação dos recursos recebidos, atentando não somente para a legalidade da realização das despesas, mas também para a finalidade dessas transferências. Por outro lado, o Executivo Municipal, na condição de ordenador de despesas do órgão concedente, bem como o Poder Legislativo, devem acompanhar e fiscalizar a utilização dos recursos, observando principalmente a finalidade das transferências, a fim de evitar que os repasses concedidos pela Prefeitura se desvirtuam dos seus reais objetivos. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do objeto de lei 012/2025. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, conforme disposto no artigo 147, item 19 do Regimento Interno. É o nosso parecer. Sala de Comissões, 11 de fevereiro de 2025, Edivaldo Pellegrini, relator, concordam os demais membros. Edivaldo Galdino Pereira, Emílio da Silva Blasio. Parecer 03 de 11 de fevereiro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 012 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva firmar termo de convênio com o município da Estância Turística de Avaré, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, para atender despesas de pronto atendimento das urgências e emergências. A proposta em questão foi lida na primeira sessão ordinária de 2025, realizada em 10 de fevereiro de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamentos para análise de seus aspectos orçamentários, legais e regimentais. Trata-se o tema em questão de autorização para que o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de convênio à Prefeitura Municipal de Avaré, durante o exercício de 2025, visando o atendimento de urgência e emergência de saúde à população mediante a cessão de espaço físico e de todo o pessoal necessário à prestação dos serviços médicos disponibilizados, fornecimento de todos os materiais e medicamentos do pronto atendimento, manutenção de médicos plantonistas 24 horas por dia, dentre outros serviços essenciais, sendo que, pelo que observa da proposição, o município repassará recursos financeiros no valor de R$ 600 mil, com prestação de contas no modelos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Prosseguindo, oportuno mencionar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, prescreve, artigo 26, a destinação de recursos para, direto ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas, deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em créditos adicionais. É certo que a destinação quanto à utilização dos repasses financeiros somente poderão ocorrer se expressamente autorizado em lei específica e atender à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 012 de 2025. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá do voto de favorável de 2/3 da comissão da Câmara, conforme disposto no artigo 147, item 19 do regime interno. É o nosso parecer. Juliano Gabriel Venturelli, relator, concordam os demais membros. Cícero Aparecido de Barros e Leandro Francisco Sampaio. Parecer 2 de 11 de fevereiro de 2025. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistente Social e Esportes. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 012 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva firmar termo de convênio com o município da Estância Turística de Avaré, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, para atender despesas de pronto atendimento de urgência e emergência. A proposta em questão foi lida na primeira sessão ordinária de 2025, realizada em 10 de fevereiro de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Educação, Saúde, Assistente Social e Esportes, para análise de seus aspectos regimentais. Trata-se o tema em questão de autorização para que o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de convênio à Prefeitura Municipal de Avaré, durante o exercício de 2025,
visando o atendimento de urgência e emergência de saúde à população, mediante a cessão de espaço físico e de todo o pessoal necessário à prestação de serviços médicos disponibilizados. Fornecimento de todos os materiais e medicamentos do pronto atendimento, manutenção de médicos plantonistas 24 horas por dia, dentre outros serviços essenciais, sendo que, pelo que se observa da proposição, o município repassará recursos financeiros no valor de R$600 mil com prestação de contas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Observa-se que a Lei Orgânica do município de Manduri estabelece que ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Assim, percebe-se que o assunto é de alçada do Poder Executivo Municipal, a teor do que o dispõe a legislação municipal, além do que prescreve a Constituição Federal. Observa-se que a Lei Orgânica do município de Manduri estabelece que ao município compete prover a tudo quanto diga a respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local, bem como prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro por seus próprios serviços ou mediante a convênio com intuição especializada, artigo 10, 1º e 35º da LOM. Assim, percebe-se que o assunto é de alçada do Poder Executivo Municipal, a teor do que dispõe a legislação municipal, além do que prescreve a Constituição Federal. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei 012 de 2025. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, conforme disposto no artigo 147 do item 19 do Regimento Interno. É o nosso parecer. Sala de Comissões, 11 de fevereiro de 2025. Edivaldo Pellegrini, relator. Concordo os demais membros. Tiago Aparecido Barreiros, Marcelina Pereira de Moraes. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passará na votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço à vereadora Marcelina Pereira de Moraes que faça o sorteio. Vereador Edilson. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereador Cícero. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Juliano. Sim. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Leandro. Sim. Projeto de lei número 12, de 2025, foi aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei 14. Parecer 05, de 11 de fevereiro de 2025. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 0014/2025, que objetiva autorizar o Poder Executivo a firmar termo de fomento com o Centro de Convivência de Manduri, SECOMAN. A proposta em questão foi lida na primeira sessão ordinária de 2025, realizada em 10 de fevereiro de 2025.
Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Na condição de relator, verificamos que a proposta não pretende implementar novas atividades, ainda não previstas, estando o projeto em conformidade com o que preceitua o artigo 25 da Constituição do Estado. Trata-se o tema em questão de autorização para que o Executivo Municipal transfira recursos por meio de termo de fomento durante o exercício de 2025, sendo que, pelo que se observa da proposição, o município repassará recursos financeiros no valor de R$ 102 mil, conforme previsão orçamentária durante o exercício financeiro de 2025, provenientes de doações do Imposto de Renda, DIRPF, DIRF 2024, com prestação de contas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Verifica-se ainda que a propositura encontra sua justificativa acostada ao ofício número 037/2025, vindo instruída com o plano de trabalho, no qual houve descrição clara, precisa e detalhada do objeto do convênio, o qual necessariamente deve atender a um interesse público, conforme exigência da legislação em vigor. Destaca-se o cumprimento integral da Lei Municipal número 2273/2021 e suas alterações. Assim, deve ser imposta aos responsáveis pela entidade beneficiada a preocupação com a correta aplicação dos recursos recebidos, atentando não somente para a legalidade da realização das despesas, mas também para a finalidade dessas transferências, vez que a subvenção social só pode ser utilizada em despesas de custeio, definidas na Lei Federal número 4.320/64. Por outro lado, o Executivo Municipal, na condição de ordenador de despesa do órgão concedente, bem como o Poder Legislativo, devem acompanhar e fiscalizar a utilização dos recursos, observando, principalmente, a finalidade das transferências, a fim de evitar que subvenções sociais concedidas pela Prefeitura se desvirtuam dos seus reais objetivos. Ademais, é sabido que, pelo princípio da legalidade, não haverá despesa sem lei anterior que a autorize. A Lei Federal número 4.320/64, Lei do Orçamento, em seu artigo 6º, exige que todas as despesas constem da Lei do Orçamento. Destaca-se ainda o dever de cumprir fielmente a Lei Federal 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 0014/2025. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, devendo o voto ser nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2025. Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros, Edilson Galdino Pereira e Emílio da Silva Blasio. Parecer 04, de 11 de fevereiro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 0014/2025, que objetiva autorizar o Poder Executivo
a firmar termo de fomento com o Centro de Convivência de Manduri, SECOMAN. A proposta em questão foi lida na primeira sessão ordinária de 2025, realizada em 10 de fevereiro de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamentos para análise de seus aspectos orçamentários, legais e regimentais. Trata-se o tema em questão de autorização para que o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de termo de fomento durante o exercício de 2025, sendo que, pelo que se observa da proposição, o município repassará recursos financeiros no valor de R$ 102 mil, conforme previsão orçamentária, durante o exercício financeiro de 2025, provenientes de doações no Imposto de Renda DIRPF-2024, com prestação de contas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Prosseguindo, oportuno mencionar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, prescreve. Artigo 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos originais. Grifado. Ademais, a concessão de subvenções sociais, disciplinada pelo artigo 16 da Lei Federal nº 4.320/64, destina-se a atender despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa, cabendo aos controles internos dos órgãos concedentes e ao Tribunal de Contas a sua fiscalização, se não vejamos. Artigo 16. Fundamentalmente, e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica. É certo que os dois dispositivos supra disciplinam e restringem as transferências de recursos públicos para o setor privado, sendo que, desse modo, tanto a destinação quanto a utilização de tais recursos para pessoas físicas ou jurídicas somente poderão ocorrer se expressamente autorizadas em lei específica e atender à Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que verifica-se no presente caso. Ademais, é sabido que, pelo princípio da legalidade, não haverá despesa sem lei anterior que a autorize. A Lei Federal número 4.320/64, Lei do Orçamento, em seu artigo 6º, exige que todas as despesas constem da Lei do Orçamento. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 0014/2025, lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, devendo o voto ser nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2025. Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam os demais membros. Cícero Aparecido de Barros e Leandro Francisco Sampaio. Parecer 03, de 11 de fevereiro de 2025.
Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 0014/2025, que objetiva autorizar o Poder Executivo a firmar termo de fomento com o Centro de Convivência de Manduri, SECOMAN. A proposta em questão foi lida na primeira sessão ordinária de 2025, realizada em 10 de fevereiro de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes para análise de seus aspectos regimentais. Trata-se o tema em questão de autorização para que o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de termo de fomento durante o exercício de 2025, sendo que, pelo que se observa da proposição, o município repassará recursos financeiros no valor de R$ 102 mil, conforme previsão orçamentária, durante o exercício financeiro de 2025, provenientes de doações no Imposto de Renda, DIRPF/2024, com prestação de contas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Observa-se que a Lei Orgânica do Município de Manduri estabelece que ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Assim, percebe-se que o assunto é de alçada do Poder Executivo Municipal, a teor do que dispõe a legislação municipal, além do que prescreve a Constituição Federal. Dispõe ainda a lei orgânica que é facultado ao município, no estrito interesse público, firmar convênio com entidade pública ou privada para prestação de serviços de assistência social à comunidade. Artigo 135, parágrafo único, inciso 2. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 014/2025. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, devendo o voto ser nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 11 de fevereiro de 2025. Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros. Marcelina Pereira de Moraes e Tiago Aparecido Barreiros. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passaremos a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Edilson Galdino Pereira que faça o sorteio. Vereador Emílio. Sim. Vereador Edilson, sim. Vereador Juliano. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereador Cícero. Sim. Vereador Edivaldo. Sim. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Leandro. Sim. Vereador Presidente Rafael. Sim. O projeto de lei 14/2025 foi aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 18.
Parecer 6 de 11 de fevereiro de 2025. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 18 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional especial ao orçamento 2025 no valor de R$ 226.800. A proposição for encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50, parágrafo do Regimento Interno desta Casa. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre essa comissão analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 18 de 2025, devendo em sua redação final corrigir erro de digitação constante no quadro do artigo 3º, crédito adicional especial para anulação. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional especial dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sempre que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito do plenário, decidirá. É o nosso parecer, Sala de Comissões, 11 de fevereiro de 2025, Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros. Edilson Galdino Pereira, Emílio da Silva Blasio. Parecer 5 de 11 de fevereiro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 18 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional especial ao orçamento de 2025 no valor de R$ 226.800, na seguinte conformidade: R$ 226.800, manutenção do CMDCA, termo de fomento. Para a cobertura do crédito adicional especial será utilizado o seguinte recurso: anulação, R$ 226.800. Manutenção do CMDCA, subvenções sociais. A proposta em questão foi lida na primeira sessão ordinária de 2025, realizada em 10 de fevereiro de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamento, onde analisadas os aspectos previstos no artigo 51 do regime interno. Assim, no que diz respeito nos aspectos que cumpre esta comissão analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 18 de 2025. Lembrando que, se por se tratar de matéria orçamentária, autorização para abertura de crédito adicional especial dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, Sala de Comissões, 11 de fevereiro de 2025, Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam os demais membros: Cícero Aparecido de Barros, Leandro Francisco Sampaio. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passaremos à votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim. O vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Cícero Aparecido de Barros que faça sorteio. Vereador Rafael. Sim. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereador Cícero, sim. Vereador Leandro. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Juliano. Sim. Vereador Edilson. Sim. O projeto de lei número 18 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres da comissão ao projeto de lei número 19.
Parecer 07, de 11 de fevereiro de 2025. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 0019/2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional especial ao orçamento de 2025 no valor de R$ 238.856. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 0019/2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, autorização para abertura de crédito adicional especial dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2025. Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros, Edilson Galdino Pereira e Emílio da Silva Blasio. Parecer 06, de 11 de fevereiro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 0019/25, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional especial ao orçamento de 2025 no valor de R$ 238.856, na seguinte conformidade: R$ 238.856, manutenção e conservação de rodovias, obras e instalações. Para abertura do crédito adicional especial, será utilizado o seguinte recurso: excesso de arrecadação, R$ 238.856, contrato de repasse número 928513/2022. A proposta em questão foi lida na primeira sessão ordinária de 2025, realizada em 10 de fevereiro de 2025. Em conformidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamentos, onde analisados os aspectos previstos no artigo 51 do Regimento Interno. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 019/2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, autorização para abertura de crédito adicional especial dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 11 de fevereiro de 2025. Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam os demais membros, Cícero Aparecido de Barros e Leandro Francisco Sampaio. Está em discussão o projeto de lei. Seguir passaremos a votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim. O vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Cícero Aparecido de Barros que faça sorteio. Vereador Cícero, sim. Vereador Leandro. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereador Edivaldo. Sim.
Vereador Edilson. Sim. Vereador Juliano. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Rafael. Sim. Projeto de lei número 19, 2025 foi aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer 2 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A emenda número 1, 2025, substitutiva ao projeto de lei complementar 1, 2025. Parecer 9 de 11 de fevereiro de 2025. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objetivo a emenda substitutiva número 2 de 2025, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos, ao projeto de lei complementar número 001/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a revisão geral anual RGA aos agentes políticos e aos servidores públicos municipais e da autarquia municipal e de outras providências. A emenda em questão foi lida na primeira sessão ordinária de 2025, realizada em 10 de fevereiro de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. A presente emenda visa adequar o reajuste anual dos recentes entendimentos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Supremo Tribunal Federal. Assim sendo, não havendo óbices, todos os presentes decidirão pela tramitação da mesma, submetendo-se ao plenário. Manifestamo-nos favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 002/2025. Lembrando que a emenda, para ser aprovada, por se tratar de uma matéria disposta em lei complementar, dependerá de voto favorável de maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer. Sala de Comissões, 11 de fevereiro de 2025, Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros: Edilson Galdino Pereira, Emílio da Silva Blasio. Está em discussão a emenda. Seguir, passaremos a votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor da emenda responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Cícero, por esse debate, que faça sorteio. Vereador Edilson. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Cícero. Sim. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Juliano. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereador Leandro. Sim. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Tiago. Sim. A emenda número 2 de 2025 foi aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei complementar número 1. Parecer 10 de 11 de fevereiro de 2025. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 001/2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva conceder revisão geral anual aos agentes políticos, servidores públicos da municipalidade e da autarquia municipal, efetivos em comissão, temporários, agentes políticos e autarquia.
A proposta em questão foi lida na primeira sessão ordinária de 2025, realizada em 29 de janeiro de 2025. Em conformidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Apresentou-se justificativa mencionando, em síntese, que o presente projeto tem por finalidade conceder revisão anual aos agentes políticos, servidores públicos da municipalidade e da autarquia municipal, atendendo às determinações contidas na Constituição Federal, que prevê em seu artigo 37, inciso 10, que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão anual sempre na mesma data e sem distinção de índice, sendo que a correção em tela justifica-se pelo incontestável fato de que a infração vem defasando os salários e, com essa medida, busca-se amenizar as perdas salariais, aplicando a correção de 4,68, 4,68%, observando os índices econômicos de RGA. Percebe-se que os servidores públicos do Executivo podem ter os vencimentos relativos ao seu cargo corrigidos monetariamente, de forma a recompor as perdas salariais decorrentes dos ajustes inflacionários do período, visando garantir um salário compatível com o poder aquisitivo da moeda. Sendo assim, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 0001/25, juntamente com a emenda apresentada, a qual terá parecer em apartado. Lembrando que o projeto, por ser afeto à lei complementar, para ser aprovado, dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, devendo o voto ser nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2025. Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros: Edilson Galdino Pereira e Emílio da Silva Blasio. Parecer 07, de 11 de fevereiro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 001/2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva conceder revisão geral anual aos agentes políticos, servidores públicos da municipalidade e da autarquia municipal, efetivos em comissão, temporários, agentes políticos e autarquia. A proposta em questão foi lida na primeira sessão ordinária de 2025, realizada em 29 de janeiro de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamentos para análise de seus aspectos orçamentários, legais e regimentais. A revisão geral anual implica tão somente a reposição do poder aquisitivo com a manutenção do valor inicial da remuneração, ou seja, representa simplesmente a atualização monetária dos valores percebidos. Ademais, verifica-se que as despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, conforme consta do artigo 4º do projeto. Assim sendo, não havendo óbices,
manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 0001/2025. Lembrando que o projeto, por ser afeto à lei complementar, para ser aprovado, dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, devendo o voto ser nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 11 de fevereiro de 2025. Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam os demais membros, Cícero Aparecido de Barros e Leandro Francisco Sampaio. Está em discussão o projeto de lei complementar com a redação da emenda já aprovada. A seguir, passaremos a votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto poderá sim, o vereador que for contra poderá não. Peço ao vereador Cícero Aparecido de Barros que faça sorteio. Vereador Leandro. Sim. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereador Cícero, sim. Vereador Marcelina. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Edilson. Sim. Vereador Juliano. Sim. Projeto de lei complementar número 1/2025 foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão extraordinária.